Racionalismo Cristão apresenta Programa Conversa com o Presidente. Toda terça-feira, às 20 horas. Apresentação: Gilberto Silva. No ar, Conversa com o Presidente. Realização: Racionalismo Cristão. Fortalecer, esclarecer, espiritualizar. Olá, amigos! Muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa conversa de toda terça-feira aqui. Estamos ao vivo conversando com vocês sobre a espiritualidade defendida, proposta pelo racionalismo cristão. E hoje, terça-feira, e nós então vamos para a limpeza psíquica, dia 2 de junho de 2026, 19 horas, 59 minutos, 25 segundos, e voltamos aqui com muita coisa para a gente conversar nessa revista semanal da espiritualidade, principalmente o poder do discernimento interior. Vamos à limpeza psíquica então e voltamos já. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo.
Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em nossa revista semanal da espiritualidade. 2 de junho, confirmando aqui 2026, e o nosso tema central, como costumamos dizer hoje, é o poder do discernimento interior. Mas vamos à nossa mensagem da semana. Amigos, a verdadeira unidade não nasce da eliminação das diferenças, mas da capacidade de harmonizá-las. Assim como a natureza encontra equilíbrio na diversidade das estações e das formas de vida, também o ser humano amadurece espiritualmente quando aprende a reconhecer nas diferenças exteriores de seus semelhantes expressões de uma mesma dignidade essencial. Excelente semana a todos. Gilberto Silva. Aí está. E a nossa mensagem do dia. Nada há que diminua a riqueza moral e espiritual conquistadas. O que é que significa isso, né? Uma frase simples, objetiva, mas significa que nós possuímos uma bagagem espiritual. Portanto, esta bagagem espiritual que nós acumulamos durante as nossas múltiplas existências é a nossa riqueza moral e a nossa riqueza espiritual, claro, evidente. Portanto, são conquistas que nós vamos obtendo através do exercício dos nossos atributos espirituais, das nossas faculdades, dos nossos talentos, das boas ações, enfim, de tudo aquilo que nós fazemos de bom para os nossos semelhantes e, por consequência, para nós mesmos. Ninguém perde essa riqueza espiritual. Portanto, é isso que a frase diz com todas as letras, né? Nada diminui esta bagagem espiritual conquistada. Bem, o nosso tema, como já dissemos aqui, é o discernimento, o poder do discernimento interior. E temos aqui já algumas frases, algumas reflexões, alguns comentários dos amigos que a gente vai trazer para vocês. Mas antes, queremos falar sobre a nossa enquete, né? A enquete de hoje, que traz a seguinte pergunta: o acúmulo de informações produz naturalmente a capacidade de julgar? Sim ou não? O que é que você acha? Vou repetir. O acúmulo de informações produz naturalmente a capacidade de julgar? Sim ou não? Responde
e a gente, ao final, traz aqui a resposta à luz dos ensinamentos do racionalismo cristão, para a gente fechar aqui o nosso programa. Bom, lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 3 de junho, nós estaremos aqui com a nossa reunião pública à distância de todas as quartas-feiras, não é? E a gente aproveita para convidá-los a fazerem perguntas para a nossa reunião pública. Se tem dúvida, se você está lendo alguma obra do racionalismo cristão, não ficou muito claro, se você frequenta as nossas reuniões, ou viu alguma coisa que você ficou na dúvida, pergunte. Se você também está vivenciando alguma dificuldade, algum problema, quer uma orientação à luz dos ensinamentos da autêntica espiritualidade divulgada, defendida pelo racionalismo cristão, também pergunte. E muitas vezes a sua dúvida pode ser dúvida de muita gente, então você vai estar não só se esclarecendo, como ajudando outras pessoas a se esclarecerem. A pergunta deve ser enviada para o nosso WhatsApp, mais 55 21 99722 7845. Está aí na telinha, né? Agora, claro, as pessoas que estão nos acompanhando pela nossa querida Rádio Razão não estão vendo o número e a gente vai repetir. Mais 55, que é o código do Brasil, mais 55 21 99722 7845. E a reunião pública à distância amanhã começa, como sempre, às 19h30. A partir de 19h10, já abrimos aqui a transmissão através da plataforma Zoom, também do YouTube, também do Facebook. Então, será uma grande alegria estarmos juntos amanhã aqui com a nossa reunião pública à distância, a reunião pública à distância do racionalismo cristão. Bom, já que o poder do discernimento traz, assim, tanta curiosidade, né? A gente até queria lembrar a vocês que no próximo sábado nós teremos o nosso grupo de estudos, né? Grupo de estudos da sede mundial do racionalismo cristão, a partir das 15 horas, que também será aqui transmitido menos pelo Zoom, não é? E também não pela Rádio Razão, mas sim pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. E a partir das 15 horas, sábado, dia 6, nós estaremos na sede mundial presencialmente esperando vocês na Sala Luiz Tomás, na Rua Jorge Rudes, 119. E o tema é Arte do Discernimento Interior. Portanto, a arte do discernimento interior, ela requer, sim, muita atenção de nossa parte, não é? E vamos discorrer sobre esse tema, você também estando lá presente, ou mesmo pelos chats do YouTube, Facebook, você pode fazer a sua pergunta, fazer o seu comentário, mas se puder estar presencialmente, será uma honra para nós, uma alegria muito grande estarmos juntos no próximo sábado na sede mundial. Bom, e voltando aqui, o poder do discernimento interior, nós temos aqui já alguns comentários e, como sempre o fazemos, nós começamos aqui com os versos da nossa Luísa, da filial São João de Meriti. E ela diz o seguinte: os 5 sentidos constituem uma ponte que nos conduz ao saber. Quando fechados, enxergamos o que os olhos abertos não podem ver. Ouvimos sons que os ouvidos atentos jamais conseguem entender. Só quando olhamos para dentro, ouvindo nossos sentimentos, é que finalmente entendemos o poder do nosso discernimento. Muito bom, Luísa, parabéns. Muito, muito linda aqui muito lindos os seus versos aqui. O Homero, de São Paulo, diz que o discernimento é uma luz interior, ele ajuda a enxergar além das aparências, compreendendo melhor as situações, as pessoas e a si mesmo. Com o tempo, a pessoa ganha mais serenidade para enfrentar desafios e tomar decisões com mais segurança e equilíbrio. O discernimento ajuda a reconhecer os próprios erros,
sem se condenar. Ele não se deixa levar facilmente por influências negativas. Muito bom. O Antônio Carlos de Cachoeiro diz que os ensinamentos da filosofia racionalista cristã fortalecem o discernimento interior. O poder do discernimento não está em julgar os outros e, deu spoiler aqui, mas em compreender a si mesmo com sinceridade. É uma conquista da inteligência disciplinada que busca a verdade acima das conveniências pessoais. Sabemos que a evolução espiritual depende da capacidade de refletir, discernir e agir de acordo com o princípio da razão e do bom senso. O racionalismo cristão, além de suas reuniões públicas presenciais, do jornal A Razão e de sua rica literatura, também realiza um trabalho na nuvem. Reuniões à distância, vídeos educativos, o programa Conversa com o Presidente, o programa Fale Conosco, na Rádio A Razão, é o programa A Razão de Ser, na Rádio A Razão e muito mais. Muito obrigado, Antônio Carlos, aí, por divulgar aqui o nosso trabalho, que é de todos, na verdade. Até vocês estão nos ajudando aqui agora, nesse momento, com os seus comentários, as suas reflexões. Emílio Siciliato de Santos diz que para Aristóteles, discernimento é inteligência prática. Para Spinoza, discernir é usar a intuição para apoiar em um julgamento a razão e a justiça. É ver a coisa como a inteligência universal vê. Discernimento é o porteiro da consciência. Ele decide quem entra na sua vida, na sua mente, na sua alma. Cura até a ansiedade, pois o discernimento corta o supérfluo. 90% da ansiedade morre aqui. Muito bom. O pessoal está gostando do tema, pelo visto, né? Estão comentando e isso a gente fica muito feliz. Olha, nós temos aqui um vídeo que foi produzido com a ajuda da inteligência artificial e ele é destinado aos jovens e fala sobre a mediunidade, que é algo que os jovens precisam conhecer. Quanto mais cedo conhecerem, não praticarem, quanto mais cedo conhecerem as questões da mediunidade, melhor se compreenderão, melhor entenderão muitas coisas que se lhes acontecem e também, ao mesmo tempo, aprenderão a se defender através dos seus pensamentos, das suas atitudes. Portanto, daqui a pouquinho a gente passa esse vídeo aqui para vocês, para que vocês, principalmente os jovens de 5 ou de 7 a 120 anos, né, que estão aqui nos acompanhando mundo afora, possam, então, aprender mais e se precaver mesmo, diríamos nós, sobre a questão da mediunidade. Tomar cuidado com a sua sensibilidade mediúnica. Todos possuem, em maior e menor grau, ou seja, mais sensibilidade, menos sensibilidade, mas é preciso conhecer para poder, então, ter esse autocontrole e a gente vai, através desse vídeo, mostrar de que maneira pode se autocontrolar. Mas, por enquanto, a gente vai mostrar para vocês o jornal A Razão do mês de junho, as manchetes do mês de junho, aqui do jornal A Razão, que está repleto de informações, notícias, inauguração de casa, racionalista cristã, homenagem a Antônio Cotas, jornal A Razão Criança e muito mais. Vejam na voz do Romilson Luiz e na arte do Yatsen. Leia no jornal A Razão deste mês de junho. União que transforma o pensamento e a vida. Pais devem deixar para a criança a decisão de batizar-se. Muita calma ao tentar corrigir comportamento de pessoa com depressão. Limpeza psíquica dispensa orações. Saiba lutar contra os infortúnios e jamais desista. Como lidar com os ressentimentos? Decisão de assumir novo corpo humano é do espírito. Homenagem ao consolidador Antônio Cotas.
Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão. Filosofia do Racionalismo Cristão permite construir um mundo melhor. Em sábias palavras, Maria Cotas. A evolução é vagarosa, mas contínua. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do Racionalismo Cristão. Autorreflexão aponta a hora de rever o trajeto. A razão criança e é São João. Uma história encantadora na Lua. Agora os assinantes do jornal A Razão têm acesso ilimitado ao conteúdo do portal A Razão e muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Acesse o nosso portal arrazão.org. Jornal A Razão, o único no mundo a veicular a autêntica espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão. Aí está, o Jornal A Razão do mês de junho já, viu, gente? E no nosso portal www.arrazão.org você acessa o jornal, acessa outras matérias e com certeza você vai gostar aqui do nosso jornal. O pessoal do Facebook está mandando aqui, Ulisses, um abraço, da Rose Santana, do seu Gerson, esposa dele, Joaquim Camargo também está aqui, do Meyer, e a gente fica muito contente aqui com a companhia de vocês. Então, vamos ao vídeo produzido com a ajuda da inteligência artificial para os jovens. Jovem, conheça sua mediunidade. Vamos lá? Racionalismo cristão. Você sabia que todos temos mediunidade? Todos os seres humanos possuem mediunidade intuitiva, que nos ajuda a perceber aquilo que os 5 sentidos não conseguem. Além disso, existem outras modalidades mediúnicas que se manifestam de forma mais específica e intensa em algumas pessoas. Mas por que é tão importante sabermos sobre mediunidade? Todos os dias, estamos expostos a influências espirituais, tanto positivas quanto negativas, e a mediunidade é a ferramenta que nos permite captar essas influências. Para simplificar, podemos fazer uma analogia. Imagine que a mediunidade funciona como uma antena que capta frequências. Se estivermos bem sintonizados com as frequências positivas, conseguimos captar boas influências. Por outro lado, se estivermos sintonizados nas frequências erradas, acabamos por captar sinais confusos ou negativos. Por isso, é essencial ajustar a nossa sintonia para garantir que conseguimos captar as melhores vibrações. O mais interessante é que a chave para tudo isso são os nossos pensamentos. Sim, os nossos pensamentos são mensagens claras da nossa vontade para o mundo espiritual e atraem vibrações correspondentes, sejam positivas ou negativas. Os pensamentos definem em que frequência estamos sintonizados. Pensamentos positivos, como alegria, gratidão e amor, permitem captar vibrações elevadas e benéficas. Pensamentos negativos, como medo, raiva ou inveja, desregulam essa sintonia e abrem portas para influências espirituais menos favoráveis. Então, para mantermos a nossa mediunidade controlada e usufruirmos da boa assistência espiritual, devemos sempre manter bons pensamentos. Na prática do dia a dia, quando a mediunidade está controlada e bem orientada, o impacto nas nossas relações sociais é muito benéfico. Já reparou que quando estamos no estado de espírito positivo, somos mais pacientes e ouvimos melhor os outros? Estando bem influenciados, somos mais tolerantes,
compreensivos e evitamos discussões desnecessárias. Além disso, a mediunidade controlada pode auxiliar na tomada de decisões. Quando os nossos pensamentos estão alinhados com as vibrações positivas, as situações parecem mais claras e as escolhas mais fáceis. É como se estivéssemos a caminhar com luz, em vez de tropeçarmos na escuridão. E como podemos manter uma boa sintonia diariamente? A chave está na disciplina dos pensamentos. Por isso, o racionalismo cristão recomenda a prática diária dos seus princípios, a autorreflexão e a limpeza psíquica, para mantermos o equilíbrio espiritual. Estes hábitos diários ajudam a controlar o tipo de pensamentos que temos ao longo do dia e auxiliam a manter a sintonia com as forças superiores, afastando as influências negativas. Lembre-se, a mediunidade é uma ferramenta poderosa que todos temos de alguma forma, mas para que funcione bem, temos de estar alinhados com as melhores influências espirituais. Quer saber mais, ou tem dúvidas? O racionalismo cristão está aqui para esclarecer e fortalecer o seu caminho espiritual. Racionalismo cristão fortalece, esclarece, espiritualiza. Gostaram do vídeo? Muito bom, né? Falando uma linguagem simples, objetiva, para principalmente os jovens, mas é uma linguagem para todas as pessoas, dentro da autenticidade dos ensinamentos do racionalismo cristão, falando sobre a importância de cuidarmos da nossa mediunidade. Primeiro, para você cuidar de alguma coisa, você precisa conhecer, né? Então, conheça a sua mediunidade, principalmente através da obra essencial Racionalismo Cristão, na sua 46ª edição. Temos capítulo específico sobre mediunidade, fenômenos físicos e psíquicos. Temos também um manual do médium, que foi lançado junto com o livro Prática do Racionalismo Cristão, na sua 14ª edição, também importante, aqueles que querem se inteirar ainda mais sobre a mediunidade, pela visão racional do racionalismo cristão, né? É bem enfático mesmo a gente dizer assim, mas é uma realidade. Bom, estou mostrando para vocês aqui a tela do 11º curso Atributos do Espírito, que acontecerá em Santos, na nossa filial, na nossa Casa Berço, que completará no dia 19, sexta-feira, dia 19, sexta-feira, neste mês de junho, completará 114 anos de sua inauguração da sede, que foi inaugurada por Luiz de Matos, no dia 21 de junho de 1912. E nós estaremos lá, então, para reverenciar esta magnífica data e, claro, os nossos mestres que nos legaram o racionalismo cristão e toda essa estrutura que nós utilizamos para divulgar exclusivamente o racionalismo cristão e ajudar as pessoas a se esclarecerem, a se fortalecerem e, por consequência, se espiritualizarem. Agora, um esclarecimento. A exemplo dos outros 10 cursos Atributos do Espírito que aconteceram em Santos, não há necessidade de inscrição. O nome é Curso Atributos do Espírito, são inúmeras palestras, né, que vão sendo ali das 9 até as 15 horas, sendo transmitidas, principalmente por jovens. São palestras rápidas, mas muito esclarecedoras sobre atributos do Espírito. Então, basta você estar ali no salão e assistir estas palestras. E, claro, fazer as suas anotações e no final, tirar as suas dúvidas. Aliás, no final, teremos uma surpresa. Vamos fazer um lançamento, depois a gente fala sobre isso. Então, 11º curso Atributos do Espírito. Não precisa se inscrever, basta sentar e assistir das 9 até as 15 horas, mas vai até as 17 horas, garanto para vocês, porque a gente vai ter outro evento na sequência. Bom, e agora
nós queremos voltar aqui ao nosso chamado tema central, o poder do discernimento, e trazer mais reflexões aqui dos amigos. Ulisses Soares de Vicente Carvalho diz que é a capacidade de olhar para dentro e distinguir com clareza o que é seu de verdade, separar impulsos de intuição, medo de prudência e desejo autêntico de condicionamento. Não é sobre controlar o externo, mas sobre ter uma bússola interna tão afiada que você para de reagir no automático e passa a escolher com consciência. Quem domina isso ganha autonomia, fica menos manipulável, toma decisões mais alinhadas e vive com menos ruído. Muito bom. Emilce Alarico, de Belo Horizonte. O pessoal da Rádio Brasil Raiz, né? É a capacidade de buscar no interior de si próprio, avaliar o sentimento, as motivações e o pensamento, compreendendo o que se registra na mente e na alma, para uma tomada de decisão consciente diante de uma situação difícil. Ainda em Belo Horizonte, a Liane nos diz o seguinte: ensina o racionalismo cristão que se deve valorizar o pensamento. Isto porque é por meio do pensamento bem direcionado que se alcança o discernimento interior, fazendo bom uso do livre-arbítrio na passagem por este plano terreno, alcançando o esclarecimento espiritual. E Aribaldo, na coleção Clássicos do Racionalismo Cristão, o nosso grande mestre Luiz de Matos diz: ler, estudar, assimilar, compreender para tirar deduções acertadas é dever de todos. Da compreensão resulta o bom entendimento. Deduz-se, diz o Aribaldo, da lição do mestre, que é dever do ser humano ler e estudar, não apenas para se informar, mas principalmente para esclarecer-se sobre o real sentido da vida neste planeta. Tal esclarecimento leva-nos à convicção do real propósito dessa nossa estadia por aqui, conhecer-se para evoluir espiritualmente. E o Marechal Gerson Santana, saudade, hein, Marechal? Um grande abraço aí. Ele diz que no racionalismo cristão o estudo não visa apenas transmitir informações, mas despertar o discernimento interior, por meio do uso consciente do raciocínio e de pensamentos elevados. O ser humano promove seu esclarecimento e aperfeiçoamento espiritual, aprendendo a conduzir a vida com equilíbrio, responsabilidade e firmeza. Olha, o senhor me fez muito lembrar a introdução da nossa crônica, que a gente está aqui na ponta da agulha, como se dizia antigamente, com a nossa crônica para mostrar para vocês aqui. E mais cedo a gente falou sobre ela, não é? E mandamos para vocês um post dizendo o seguinte, que em busca de sentido. Sentido do quê? Da vida, claro, né? E o resumo: atualmente multiplicam-se conhecimentos, competências e especializações, mas raramente se reflete sobre os fins que deveriam orientá-los. Qual é o objetivo dos conhecimentos? Por que nós buscamos conhecimentos? Só para acumulá-los ou para colocá-los em prática, para nos tornarmos mais donos da nossa própria vida? O que vocês acham? Vamos à crônica. Com certeza, algumas respostas vão estar lá e a gente espera que vocês apreciem. Olá, minhas amigas, meus amigos, fazemos votos que esteja tudo bem com vocês. Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre em busca de sentido. Claro que é da vida. Vamos lá. Há formas de falta de clareza que se manifestam de maneira evidente. Quando uma explicação não é compreendida, uma situação parece confusa ou um acontecimento não encontra sentido imediato. Existe, porém, uma modalidade muito mais sutil e prejudicial de obscurecimento, que raramente chama a atenção.
Ela se instala quando a inteligência, embora ativa e informada, se habitua a permanecer na superfície da realidade. Nessa condição, observam-se os fatos, mas não as causas. Percebem-se os gestos, mas não as intenções. Acompanham-se os acontecimentos, mas sem investigar os princípios que lhe conferem significado. Pouco a pouco, o ser humano confunde o simples ato de ver com a verdadeira compreensão e as aparências com aquilo que a realidade realmente é. Trata-se de um fenômeno característico do tempo atual. Multiplicam-se conhecimentos e meios de aperfeiçoamento, mas raramente se reflete sobre os fins que deveriam orientá-los. Desenvolvem-se habilidades com crescente eficiência, mas se torna cada vez mais obscura a compreensão do propósito para o qual deveriam ser empregadas. Enquanto isso, a atenção coletiva se concentra no imediato e nos efeitos visíveis. A inteligência corre o risco de perder profundidade. O paradoxo é claro: quanto mais informações se acumulam, mais difícil se torna alcançar uma visão elevada da realidade. Desse processo nasce uma forma sutil de materialismo prático, que passa a orientar silenciosamente os hábitos e as escolhas diárias. O conhecimento é avaliado quase exclusivamente por sua utilidade imediata, enquanto a verdade e a ampliação da consciência perdem espaço para critérios de convivência. É como contemplar a copa de uma árvore e esquecer que sua sustentação depende de raízes invisíveis e profundas. Nunca se dispôs de tantos recursos para analisar o mundo. Contudo, raramente foi tão difícil compreender seus significados mais importantes. Esse desequilíbrio manifesta-se, sobretudo, na relação entre meios e fins. A civilização contemporânea domina processos com admirável eficiência, mas reflete cada vez menos sobre os objetivos que deveriam guiar suas escolhas. Não faltam respostas para o como. Tornam-se raras, porém, as reflexões sobre o porquê e o para quê. Assim, à medida que cresce a capacidade de agir, aumenta também o risco de perder de vista o sentido da própria caminhada. Acumulam-se dados e multiplicam-se saberes parciais, mas a realidade fragmenta-se em fatos desconexos. Quando a visão de conjunto se perde e restam apenas os fragmentos, o conhecimento reduz-se à simples acumulação de informações, rico em detalhes, mas pobre em sabedoria. É diante dessa fragmentação que o esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão revela sua importância. Longe de representar uma fuga da razão, ele consiste em conduzi-la ao exercício mais pleno de suas possibilidades, buscando uma compreensão mais profunda da estrutura e do significado do mundo objetivo. O ser humano esclarecido não se detém nas aparências. Procura situar os fatos em uma ordem mais ampla, investigando as causas que os produzem para alcançar o que lhes confere coerência. Toda autêntica educação espiritual transforma o olhar. O mundo exterior permanece o mesmo, mas a pessoa aprende a contemplá-lo sob uma luz mais ampla. Relações antes ocultas tornam-se perceptíveis. Acontecimentos isolados revelam sua conexão e a existência passa a ser vista como uma totalidade coerente, inteligível e dotada de sentido. A grande crise de nosso tempo não decorre da escassez de dados ou de tecnologia, mas da falta de profundidade. Dedica-se pouca atenção ao cultivo da vida interior e à compreensão do sentido da existência. Enquanto esse desequilíbrio persistir, continuar-se-á ampliando recursos sem ampliar a sabedoria, pois a serenidade
nasce da ordem interior e a lucidez do discernimento. Nenhuma prosperidade material é capaz de suprir o que falta ao ser humano quando este se afasta de seus princípios mais elevados. O estudo sério da espiritualidade não constitui um luxo intelectual, mas um autêntico esforço de aperfeiçoamento, capaz de elevar a mente acima do imediato e ampliar sua compreensão da realidade. Quando se cultivam pensamentos mais elevados, disciplina-se a vontade e preserva-se o equilíbrio psíquico. Inicia-se aí uma transformação silenciosa. Gradualmente, os impulsos seguem lugar ao bom senso. As inquietações transformam-se em serenidade e desenvolvem-se os atributos espirituais que sustentam o verdadeiro amadurecimento humano, o equilíbrio, a fortaleza, a responsabilidade e a permanente disposição para aprender. É dessa lenta edificação interna que nasce a verdadeira evolução espiritual, que aprofunda a percepção da vida e fortalece a capacidade de agir com sabedoria diante das inevitáveis provas da existência. Os estudos filosófico-espiritualistas, através dos ensinamentos do racionalismo cristão, recordam que cada ser humano traz em si possibilidades muito maiores do que aquelas que normalmente percebe. A existência constitui uma oportunidade permanente de aperfeiçoamento, onde a verdadeira grandeza não consiste em possuir mais, mas em tornar-se melhor, mais empático, disciplinado, solidário e espiritualizado. Quando essa compreensão amadurece, o conhecimento converte-se em sabedoria e a própria vida transforma-se em aprendizado. Então, em meio às dificuldades do mundo, torna-se possível caminhar com segurança, porque se descobre que a luz mais importante para orientar o caminho sempre esteve presente, viva e fulgurante no interior da própria consciência. Gostaram? Esperamos que sim. Olha, no próximo sábado temos um compromisso, hein? A arte do discernimento interior será o tema do grupo de estudos e estaremos na Sala Luiz Tomás, esperando vocês aqui na sede mundial do Racionalismo Cristão, na Rua Jorge Rudes, 119. A partir de 14h30 já abrimos a sala e vocês entram pela lateral da livraria e, claro, será uma satisfação estarmos juntos. Mas também vamos transmitir aqui pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram também. Mas venham preparados para, juntos, nós tratarmos desse tema que é muito instigante, viu? Arte do discernimento interior. E como se preparar? Lendo a obra essencial Racionalismo Cristão, na sua 46ª edição. Bom, e agora vamos ao nosso chamado tema central, não é? Que também fala sobre o discernimento interior, né? O poder do discernimento interior. E acho que vocês estão esperando aqui, né? Então, vamos aqui à nossa reflexão sobre o tema escolhido para hoje. Vamos lá! Olá, amigos! No tema de hoje, vamos falar sobre o poder do discernimento. Introdução. Não é por acaso que retomamos com frequência o tema da importância do estudo da espiritualidade e de seus princípios. Fazemos isso porque reconhecemos seu grande valor formativo e sua força para robustecer o ser humano, preparando-o para enfrentar os desafios que a vida continuamente apresenta.
Essa certeza aumenta quando lembramos que os ensinamentos do racionalismo cristão não são apenas um sistema teórico voltado à exposição de ideias e conceitos. Ao contrário, formam um conjunto sólido de ensinamentos que oferece uma possibilidade real de transformação pessoal, uma mudança positiva e profunda no modo de compreender a realidade e, acima de tudo, na maneira de viver. Como resultado natural desse aprofundamento, o ser humano conquista mais lucidez, equilíbrio e poder de discernimento interior diante das complexidades do mundo atual. O conhecimento que transforma o olhar. Tenham em conta que, ao prepararmos uma apresentação como esta, o que buscamos não é apenas transmitir informações, mas favorecer uma verdadeira mudança no olhar dos amigos que nos assistem. Procuramos estimular uma mudança gradual na forma como o ser humano compreende a si mesmo, os outros e a própria realidade. Quando o conhecimento é realmente assimilado, ele passa a influenciar de modo concreto a maneira de pensar, interpretar, viver e conviver com os semelhantes. A importância desse ponto fica ainda mais clara quando vemos que muitas pessoas, embora muito bem informadas, continuam desorientadas, têm acesso imediato a notícias, opiniões e dados, mas raramente desenvolvem critérios firmes para interpretar o que recebem. Acumular informações por si só não produz capacidade de discernimento. Por isso, alguém pode conhecer muitos conceitos ligados à serenidade e, mesmo assim, não conseguir manter o equilíbrio diante de pequenas contrariedades. Pode falar longamente sobre ética e, no entanto, agir por impulso nas situações mais simples da vida cotidiana. A vigilância interior. A experiência humana mostra que os grandes desequilíbrios raramente surgem de repente. Muitas vezes começam em concessões que parecem pequenas, um hábito de irritação que se torna normal, uma vaidade alimentada continuamente, uma superficialidade intelectual aceita sem resistência ou a dificuldade crescente de ficar em silêncio e refletir. Assim como um navio pode afastar-se totalmente do destino por um pequeno desvio mantido ao longo da viagem, também a consciência humana se desorganiza quando perde seus referenciais mais altos. É justamente por entender essa dinâmica que o estudioso da espiritualidade se distingue. Ele cultiva a disposição de examinar continuamente os próprios pensamentos, corrigindo pequenos desvios antes que se transformem em desordens mais profundas e difíceis de superar. A interioridade. Um dos aspectos mais importantes do estudo dos ensinamentos do racionalismo cristão está em sua capacidade de devolver profundidade ao ser humano, em uma época marcada pela dispersão constante da atenção. A cultura atual estimula sem parar a pressa, a reação imediata e o consumo contínuo de estímulos, tornando cada vez mais rara a experiência do recolhimento e da reflexão. Como consequência, muitas pessoas se acostumam a viver sempre ocupadas e conectadas, mas se tornam cada vez menos capazes de sustentar alguns minutos de silêncio mental ou de uma reflexão mais profunda sobre a própria existência. Não surpreende, portanto, que tanta gente experimente uma sensação de vazio, mesmo em meio a uma vida exteriormente preenchida. Assim como o corpo precisa de repouso para manter sua vitalidade, a consciência humana precisa de momentos de recolhimento para conservar sua lucidez.
Quando a existência se deixa absorver inteiramente pela agitação externa, perde pouco a pouco profundidade, direção e unidade. É nesse contexto que o estudo disciplinado da espiritualidade atua como um verdadeiro exercício de recentralização da consciência. Ele ajuda o ser humano a recuperar a capacidade de refletir com serenidade, reconhecer seus condicionamentos e ordenar racionalmente os próprios impulsos. Desse amadurecimento nascem relações humanas mais equilibradas, decisões mais lúcidas e uma percepção mais clara do sentido da existência. Êxito exterior. Os nossos estudos filosófico-espiritualistas, para benefício de todos os que nos acompanham, insistem em uma ideia muitas vezes esquecida pela mentalidade atual. Antes de qualquer estratégia voltada ao êxito exterior, é necessário um movimento mais profundo de retorno ao que é essencial no ser humano. Em uma civilização amplamente guiada pelo materialismo prático, espalha-se com facilidade a ilusão de que a realização depende, acima de tudo, da conquista de resultados externos. No entanto, uma mente desorganizada, distante do valor dos atributos espirituais, dificilmente consegue sustentar com equilíbrio e constância aquilo que conquista fora de si. Isso se torna ainda mais evidente quando observamos que não são raros os casos de pessoas que alcançam reconhecimento profissional, estabilidade financeira ou projeção social e ainda assim permanecem interiormente frágeis, inquietas ou incapazes de dar sentido à própria existência. A experiência mostra que o sucesso exterior, quando não vem acompanhado de formação interior, muitas vezes amplia desordens já existentes em vez de resolvê-las. Uma personalidade dominada pela vaidade transforma reconhecimento em soberba. Uma mente desordenada converte poder em agressividade. E uma pessoa sem autodomínio tende a usar mal até mesmo as oportunidades mais favoráveis que recebe. Por essa razão, nossos estudos sustentam que, antes de buscar êxito na vida, é necessário tornar-se plenamente consciente, isto é, desenvolver lucidez, equilíbrio, discernimento e a capacidade de orientar racionalmente a própria existência. Em sentido mais profundo, trata-se de reconhecer que o ser deve vir antes do aparentar e que a vida espiritual deve sustentar aquilo que se manifesta exteriormente. Nesse processo, o esclarecimento espiritual tem papel decisivo, pois ajuda a reconhecer condicionamentos, corrigir falhas e cultivar as virtudes necessárias para enfrentar os desafios da existência com mais estabilidade, liberdade e profundidade. A unidade interior. Os diversos aspectos examinados ao longo desta reflexão, a transformação do olhar, a vigilância mental, o cultivo da consciência e a prioridade do ser sobre o êxito exterior, convergem para um resultado fundamental, a conquista progressiva da unidade interior. Trata-se de um estado em que pensamentos, valores e ações deixam de se dispersar em direções contraditórias e passam a se organizar em torno de princípios mais elevados, dando maior coerência à existência. Grande parte do sofrimento humano nasce precisamente da fragmentação íntima, quando a vida exterior se afasta daquilo que a consciência reconhece como verdadeiro e correto, instala-se um conflito silencioso que enfraquece a personalidade e compromete o equilíbrio.
O estudo disciplinado da espiritualidade favorece o movimento inverso, amplia o autoconhecimento, harmoniza as faculdades espirituais e fortalece a capacidade de permanecer sereno e estável diante das inevitáveis mudanças e desafios da vida. Conclusão: em uma época marcada pela dispersão, pela superficialidade e pela valorização quase exclusiva dos resultados exteriores, torna-se cada vez mais necessário cultivar o apreço pelo estudo da transcendência. E o cultivo da interioridade torna-se uma forma de reencontro com aquilo que há de mais essencial em cada um. É nesse aprofundamento da consciência que se encontram as raízes da lucidez, do poder do discernimento interior, da serenidade e da verdadeira liberdade. Sem esse resultado silencioso de ordenação mental, as conquistas exteriores tendem a perder estabilidade. Com ele, até mesmo as dificuldades e limitações da vida podem se transformar em valiosas oportunidades de amadurecimento humano e espiritual. Quando a consciência se amplia, quando o olhar se aprofunda e quando a vida passa a ser orientada por princípios espirituais, algo essencial se reorganiza silenciosamente. O ser humano deixa de ser conduzido apenas pelas circunstâncias e passa a participar com mais lucidez e liberdade da construção do próprio futuro. Cada esforço sincero de estudo, reflexão e autoconhecimento representa muito mais do que a simples aquisição de novos conhecimentos. Representa um passo em direção a uma humanidade mais lúcida, mais equilibrada e mais consciente de sua dignidade espiritual. É justamente nessa jornada de esclarecimento espiritual, proporcionado pelo racionalismo cristão, que o ser humano descobre não apenas novas ideias sobre a vida, mas uma maneira mais elevada de vivê-la. Percebe que a verdadeira força nasce da lucidez, que a serenidade brota da ordem mental e que a liberdade encontra sua expressão mais autêntica quando a consciência aprende a se orientar pelos valores mais altos que é capaz de reconhecer. É então que o conhecimento deixa de ser uma mera informação e se transforma em sabedoria, e a vida, sem deixar de ter suas lutas e desafios, ganha profundidade, direção e significado. Muito obrigado. Gostaram do poder do discernimento interior? Esperamos que sim. Olha, tem novidade lá na livraria RC. Vocês já viram? Dá uma espiada. www.livrariarc.net. Tem o livro Assuma as Rédeas de Sua Vida, de Caruso Samel, a 8ª obra dele, escrita para o racionalismo cristão. Vale muito a pena, viu? Bom, vamos então agora à orientação do nosso mestre da espiritualidade, escolhida exatamente para a nossa reunião de hoje, para a nossa conversa de hoje, para a nossa revista semanal da espiritualidade de hoje. Vamos lá. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Em determinados momentos, as pessoas enfrentam grandes dificuldades em suas vidas,
pois surgem problemas que jamais imaginaram vivenciar. O viver cotidiano é assim mesmo, com dias de alegria e de tristeza. O essencial é que haja fortalecimento e esclarecimento espirituais, permitindo que os desafios da existência sejam superados e que o bem-estar e a satisfação com a vida sejam restaurados. Muitas adversidades ocorrem na vida das pessoas devido à falta de conhecimento espiritual. Por essa razão, os assistentes que participam das reuniões públicas nas casas racionalistas cristãs, buscando solução para seus problemas existenciais, são incentivados a estudar o livro Racionalismo Cristão de maneira reflexiva. Nesse estudo, encontrarão em seus conceitos e princípios o fortalecimento e o esclarecimento espirituais necessários para enfrentar e superar as dificuldades da vida por meio do próprio esforço. Muitas pessoas que frequentam regularmente as reuniões públicas lamentam não ter conhecido o racionalismo cristão antes de enfrentarem os problemas que a vida lhes impôs no passado. Ao colocarem em prática seus ensinamentos no presente, percebem que poderiam ter evitado muitos sofrimentos, pois teriam aprendido antecipadamente tanto os ensinamentos racionalistas cristãos quanto as lições proporcionadas pelo mundo de escolaridade terra. No entanto, viver na Terra sob o ponto de vista do racionalismo cristão não significa estar livre de dificuldades. Muitas pessoas frequentam nossas casas há anos e, mesmo assim, continuam enfrentando desafios em suas vidas. Em alguns casos, são problemas existenciais complexos, cuja superação exige grande esforço. Contudo, por meio da espiritualidade já conquistada por mérito próprio, sempre encontram caminhos para superar esses desafios. Portanto, conforme mencionado no início desta orientação, o estudo da espiritualidade, defendida pelo racionalismo cristão, é muito importante. Esse conhecimento cria oportunidades reais para que as pessoas transformem para melhor suas vidas, ao promoverem mudanças positivas em si mesmas. As pessoas que se aprofundam no estudo da filosofia racionalista cristã compreendem essa importância em seu âmago. Isso se manifesta na elevação de seus pensamentos, no desenvolvimento de sentimentos fraternos, na prática do bem de maneira desinteressada e na confiança em sua força interior para enfrentar e resolver os desafios da vida de maneira satisfatória. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Bem, amigos, por hoje é tudo. Foi uma satisfação estarmos juntos aqui com vocês nesta terça-feira, dia 2 de junho, e só nos resta agora falarmos sobre a enquete, né? Dissemos que ao final viríamos aqui com a nossa resposta, e a pergunta da enquete é, ou era, se você não respondeu ainda, acho que não dá mais tempo. O acúmulo de informações produz naturalmente a capacidade de julgar? Não, né, gente? Claro que não. Já falamos isso na nossa reflexão, mas vamos repetir. Nós dissemos, acumular informações por si só não produz capacidade de discernimento. Por isso, alguém pode conhecer muitos conceitos ligados à serenidade e, mesmo assim, não conseguir manter o equilíbrio diante de pequenas contrariedades. Pode falar longamente sobre ética e, no entanto, agir por impulso nas situações mais simples da vida cotidiana, ou seja, derrapar na ética, né?
É isso que a gente quer dizer, a pessoa deixar de ser ético e viver fazendo discursos de ética. Bom, mas enfim, não estamos aqui para criticar ninguém, somente para abrir aqui a reflexão dos amigos, os nossos temas. A todos, votos de boa noite, bom descanso. Amanhã estaremos aqui de volta com a nossa reunião pública à distância das nossas quartas-feiras, né? As nossas costumeiras reuniões públicas à distância aqui das quartas-feiras. Será uma satisfação estarmos juntos novamente aqui amanhã. A todos, votos de boa noite, bom descanso, bom sono, bons sonhos e até a volta.